Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo e eu queria agradecer vocês pelas participações, pelos compartilhamentos e queria te pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. É muito importante que vocês simplesmente compartilhem, é uma coisa muito fácil mesmo. Compartilhar para aumentar o alcance e compartilhar porque agora sim esse alcance tem que ser aumentado. A gente começa a perceber um crescimento muito grande de adeptos à luta contra o bolsonarismo. E nesse momento a luta contra o bolsonarismo ela precisa ganhar corpo. E ganhar corpo pode significar agora ter que expandir um pouco a conversa a respeito do que significa o governo Bolsonaro. Eu falo ter que expandir um pouco porque as pessoas às vezes não sabem que o bolsonarismo ele sobrevive por causa de um fanatismo de pessoas que estão segurando essa loucura aí para não dar o braço a torcer. Mas as elites já estão indo embora do bolsonarismo, os canais, né, a imprensa já partiu fora do bolsonarismo, tá todo mundo abandonando o bolsonarismo, mas tem ainda, obviamente, os fanáticos, e são esses fanáticos que a gente precisa agora, nesse momento, conquistar. Então eu peço para vocês que, por favor, ajudem aí, compartilhando para a gente aumentar o alcance. Deixa eu trazer aqui os comentários, como eu faço todas as noites. Deixa eu trazer aqui já os comentários do canal do Stoppa. Isso, tô tomando cura aqui do equipamento, tô aprendendo fazer aqui usar os recursos aqui. Antônio Carlos Faria dos Anjos manda um boa noite, Léo. Edna Lúcia Campos Melo, oi, Léo. Fernando Mota Rodrigues, boa noite. Fernando Mota Rodrigues manda um olá. Muito obrigado mesmo, pessoal, pelas participações aqui. Deixa eu trazer também alguns comentários que estão aqui. Tá errado aqui a tela, sim, tá errada a tela, mas eu vou configurar, é só uma questão de configurar essa tela. De vez em quando isso acontece. Principais mensagens. Agora deu certo. Então aqui no canal Leonardo Stoppa, as principais mensagens chegando. E hoje o canal Leonardo Stoppa, parece que ele mandou notificações, que ele está crescendo aqui o alcance. Graça Miranda Costa, boa noite, Léo, e viva Lula. Boa noite, Graça. Anália Torres, olá, caras pálidas. Manaquel Castiel, boa noite. Belém do Pará, então abração pro Belém do Pará. Boa noite, caro Léo Stoppa. Boa noite, Anália Torres. Sônia Canário, da Austrália, olha, boa noite, Sônia. Helenice, boa noite, da Alemanha para todos vocês. Boa noite, Helenice, olha só que legal. E tem o Mauro Tatiyama. Gente, esse Mauro, eu vou ver qual a mensagem dele. Deixa eu ver o que ele escreveu. Cheguei para dar o meu dislike. Esse Mauro Tatiyama, eu não sei o que passa na cabeça desse Mauro Tatiyama. Ele comenta, ele é muito atuante, ele comenta constantemente nos meus vídeos. Ele parece que tem a síndrome de Delgado. Síndrome de Delgado é um problema de perseguição ao PT que ultrapassa a lógica, ultrapassa a coerência e é quase uma coisa de ordem sentimental, para não falar de ordem sexual, para não ficar mal entendido. É mais ou menos assim, parece que o Mauro Tatiyama, assim como o Delgado, parece que ele perdeu uma namorada ou talvez esposa para alguém do PT e entrou nesse desespero aí de ficar perseguindo. Ele chega a ser exagerado no absurdo na hora de ficar fazendo comentários antipetistas e a favor do Bolsonaro. É uma coisa que, olha, é uma coisa que ultrapassa os limites da lógica, que a gente vê que pela foto não é uma criança, parece que é adulto, e o comportamento dele é de criança, aquela coisa completamente sem nexo, né? Uma aparência de ser um nativo brasileiro, né? Não sei se Tatiyama seria um sobrenome tupi-guarani,
Mas eu fico muito impressionado o que acontece. Olha, Mauro, você é uma das pessoas que mais me impressiona nesse canal. E uma coisa que eu não consigo entender é de onde que vem tanto ânimo para defender o indefensável e tanto ânimo para duvidar daquilo que está na frente dos seus olhos, daquilo que é lógico. Eu sempre quis entender, porque olha, a Cassandra Benvenides fala que ele sofre de cornice aguda. Cassandra fala aqui no canal do Estopa. E olha, gente, eu falo que eu fico impressionado, porque olha, eu tô mexendo com reforma e tal, mas de vez em quando eu abro os vídeos, né, os cortes dos vídeos, e percebo como que esse Mauro, ele é atuante no ataque ao ex-presidente Lula e na defesa do bolsonarismo. E a pergunta básica, Mauro, que você tem uma aparência de ser uma pessoa adulta, foi alguma coisa a nível, né, de Delgado, alguma coisa parecida com a questão do Delgado? Será que é isso mesmo? Tipo, perdeu a namorada para um petista? Porque, olha, não tem lógica. Defender o Bolsonaro antes do Bolsonaro se mostrar uma farsa, tudo bem. Atacar o ex-presidente Lula, antes de ficar bem claro que o ex-presidente Lula foi retirado das eleições porque ele representava os interesses do Brasil contra os interesses dos Estados Unidos, tudo bem, mas agora que está muito claro, né, e você continua naquele mesmo empenho, eu não consigo entender, é uma coisa que só consigo entender se for a nível de Delgado mesmo, se for uma coisa de ordem sexual, de ordem sentimental, perdi minha namorada, vou perseguir o PT pro resto da vida. Se não for dessa forma, Mauro, eu não consigo entender. Maria Celeste Gonçalves Vidigal, primeiro superchat da noite, muito obrigado. Fala boa noite, Estopa. Davis, Califórnia, presente. Não, Davis, Califórnia, presente. Greve geral, povo na rua, Lula livre. Olha, Bolsonaro tá morrendo de medo de alguma coisa que tá para acontecer. E é por isso que eu falei com vocês sobre a importância da gente compartilhar essa publicação. Eu peço mais uma vez, vamos compartilhar. Porque, olha, nós precisamos nos preparar para o que vai acontecer na semana que vem. O Bolsonaro chama de um tsunami e a gente não sabe o que o Bolsonaro chama de tsunami, mas uma coisa é fato, alguma coisa vem aí, né? Isso é lógico, porque ele está tremendo nas bases. E claro que pode vir uma denúncia para derrubar o Bolsonaro, porque as elites agora estão se unindo ao redor do Mourão, isso é uma coisa que é fato. Eu vou ler para vocês, lógico, nós vamos discutir isso de uma forma mais profunda ao longo da live, mas eu quero ler para vocês aqui. Eu queria agradecer muito o pessoal que está compartilhando. O pessoal fez aqui a página do Facebook Leonardo Estopa bombar nesse momento. Eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. 207 pessoas assistindo, 217 agora. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Pessoal, eu vou dar uma pincelada nas matérias para vocês terem uma ideia de como que a coisa pode estar mudando, né? O Lula dá uma tacada no Bolsonaro, uma tacada assim de um solavanco de se toca criança, né? Lula, Bolsonaro é um doente que acha que os problemas do Brasil se resolvem com armas. Em entrevista concedida ao jornalista Kennedy Alencar e transmitida pela BBC Brasil na noite desta sexta-feira, o ex-presidente avalia o início de mandato do Bolsonaro como desastroso. A impressão que eu tenho é que ele não sabe ler com crer. Um doente acha que os problemas do Brasil se resolvem com armas. Os problemas do Brasil se resolvem com livros, com escolas, diz Lula, né? E o Brasil 247 chama, obviamente, para que as pessoas assistam essa entrevista que, com certeza, vai ser assistida por muitos brasileiros. E agora vamos dar sequência para vocês terem uma noção de como que o bicho tá pegando agora pro lado do bolsonarismo. E é por isso que eu falo, olha, o que faz um Mauro Tatiama continuar com o Bolsonaro, mesmo depois que tá tudo muito claro, né? Bolsonaro chega em Curitiba sob vaias de milhares de estudantes. Vamos entrar mais a fundo nisso. Onyx diz que mulheres preferem armas do que a Lei Maria da Penha. Como, vamos lembrar, 42% das famílias brasileiras têm uma renda menor que R$2.000.
Renda menor que R$ 2.000 para famílias. Se a gente imagina que as famílias, em média, devem ser aí 4 pessoas por família, cada pessoa da família vivendo com R$ 500. Essas pessoas que preferem armas do que Lei Maria da Penha. Isso porque realmente essas pessoas vão deixar de comprar comida para dentro de casa. E lembrando, abaixo de R$ 2.000. Tem famílias vivendo aí com R$ 500 por mês que realmente comprariam uma arma, né, para poder resolver os problemas pessoais. As mulheres, principalmente, né, para matar os maridos. Major Olímpio revela que Onyx mandou o governo abandonar Moro. Tá pegando fogo no governo Bolsonaro. E esse fogo que está pegando no governo Bolsonaro, obviamente, não é uma coisa boa para o Brasil sob o aspecto de reputação, mas é uma coisa boa para o Brasil sob o aspecto pedagógico. O Brasil que votou no Bolsonaro por ódio, agora começa a perceber que votar com o coração cheio de ódio não resolve o problema. Carluxo adverte, mídia quer derrubar seu pai. Major Olímpio revela que Onyx mandou o governo abandonar Moro, foi o que eu disse. Moro só não se demitiu por não ter para onde ir. Olha que interessante. O Moro, que não é mais juiz federal, agora está numa situação que ele sabe que está para cair a qualquer momento e pode virar uma pessoa comum, como eu, como você, obviamente, milionário por ter destruído a indústria nacional para os Estados Unidos, mas sem poder institucional. Claro, com grande influência na Operação Lava Jato, mas será que os juízes da Operação Lava Jato vão continuar obedecendo o Moro depois que ele virar uma pessoa comum, assim como eu, nessa canoa furada, nadando contra a maré? Não acredito em nada não, só não duvido da fé. Mas vamos lá. Quem mais deve se beneficiar do decreto do porte de armas é o tráfico internacional de armas. E o Lula recebeu título de personalidade do ano em Nova York, e a Apex manda notificar ex-diretora e esclarecer acusações sobre corrupção no governo. Então, pessoal, o pau tá quebrando. Existe uma possibilidade das articulações de quem tem dinheiro, isso é que é importante. Não há a menor possibilidade de um governo cair por causa da corrupção. Vejam o caso muito esclarecedor do governo Temer. O governo não cai por causa da corrupção, o governo não cai porque usou fake news e nem cai porque fez abuso de poder econômico. O governo cai porque as elites financeiras decidem que esse governo tem que cair. E parece que as elites financeiras estão decidindo que o Bolsonaro vai rodar. E a gente precisa levar em conta coisas importantíssimas, entre elas a ideia de que será possível mesmo que as elites vão conseguir aprovar a reforma da Previdência. Eu estou perguntando isso para vocês porque a única coisa que justifica deixar o Bolsonaro no poder destruindo o resto é a destruição da Previdência. Bancos desesperados pela reforma da Previdência, e esses bancos que estão desesperados pela reforma da Previdência, nesse momento, relevam a destruição do Brasil pela reforma da Previdência. Mas o Bolsonaro se mostra cada vez mais incapaz de aprovar a reforma da Previdência. Cada vez mais incapaz de fazer aquilo que os banqueiros tanto queriam. E uma outra complicação muito grande. O Lula já está falando, Lula já está dando entrevistas e tem uma possibilidade, sim, do Lula ir para casa. Isso porque o Lula vai pedir a progressão de pena e o Lula indo para casa, possibilidade da reforma da Previdência passar, ela fica bem menor. O que significa que pode ser que o Bolsonaro rode para colocar o Mourão. Mas não é só a questão do Bolsonaro rodar para colocar o Mourão, tão somente por causa do Lula sair da cadeia, não. A mídia, né, a imprensa, as elites, parece que ninguém mais quer o Bolsonaro no poder. O Bolsonaro tem sido, sem dúvidas, um grande desastre para a economia, um grande desastre no Brasil. É incrível, assim, tem crianças que estão até hoje com o Bolsonaro, tem pessoas que estão desesperadas aí nessa luta de defesa ao Bolsonaro, mas a gente precisa admitir que, na lógica, quem ainda defende o Bolsonaro é
é um grupo de pessoas com a reduzida capacidade mental. E quando eu falo que quem defende o Bolsonaro é um grupo de apoiadores com a reduzida capacidade mental, eu não falo isso para criticar, eu falo isso para conscientizar as pessoas que elas estão sendo feitas de idiotas. E olha só, deixa eu trazer para vocês uma lembrança do que o ministro da Educação fez no dia de ontem. Ele fez cálculos para mostrar que 30% de 100 é 3. Pior, 3,5, porque eles comeram 3 chocolates e meio. O que eu tô querendo dizer para vocês é que esse camarada não teria chegado onde chegou sem saber o que é 30%. Claro que ele sabe o que é 30%. O mais importante é que ele sabe que o eleitor do Bolsonaro não sabe o que é 30%. Então, quando ele chega pro eleitor do Bolsonaro e mostra que 30% de 100 é 3,5, o eleitor do Bolsonaro, que tem uma capacidade menor de raciocínio que as pessoas convencionais, ele acaba embarcando nessa onda. O que eu quero dizer é que as pessoas os fanáticos religiosos que desconsideram a importância, por exemplo, das ciências matemáticas e acham que absolutamente tudo se resolve com o conhecimento da Bíblia, se você virar para esses fanáticos e falar com eles que 30% de 100 é 3,5, eles acreditam, porque eles não têm noção de porcentagem. Essa é a base de apoio do Bolsonaro. Quem não está mais com o Bolsonaro, a turma que abandonou o Bolsonaro já sabe que 30% de 100 não é 3,5. Quem sobrou apoiando o Bolsonaro, obviamente os fanáticos, eles acham que tudo que o Bolsonaro fala, tudo que a turma do Bolsonaro fala, faz sentido. E eu volto a dizer, esse camarada não falou que 30% de 100 é 3,5 porque ele acha isso. Ele falou isso porque ele sabe que a base de apoio do Bolsonaro acreditaria nisso. Isso é o mais desesperador. E nós estamos aqui lutando para mostrar que esse cara desrespeitou completamente os eleitores do Bolsonaro, falando que repito, 30% de 100 é 3,5, isso é um desrespeito. Mas a nossa mensagem não chega até o fanático. O fanático eleitor do Bolsonaro viu a cena dos chocolates, acreditou naquilo que foi dito, continua acreditando, mas não vai pegar uma calculadora para tentar fazer uma conta de porcentagem, porque os fanáticos, eles não têm calculadoras. Então, o que significa que Maria Celeste fala que ele subestimou a inteligência dos bolsominions na percentagem dos 3%. Não subestimou, Maria Celeste, é isso que eu estou dizendo. Realmente, a base de apoio que continua com o Bolsonaro, ela acha que 30% de 100 é o que o Bolsonaro mostrar. Então, se o Bolsonaro faz uma demonstração mostrando que 30% de 100 é 3,5, os apoiadores do Bolsonaro que sobraram com o Bolsonaro, que é, obviamente, o grupo evangélico fanático, fundamentalista, eles acreditam, porque são pessoas que, na maioria das vezes, não procuram educação formal, são pessoas que ficam só no ensino religioso distorcido pelos pastores. Então, eles sabem que tem dado certo, né? São pessoas que acreditam que a Damares encontrou Jesus na goiabeira. Quem acredita que a Damares encontrou Jesus na goiabeira, obviamente acredita que 30% de 100 é 3,5. Então, eles vão trabalhando dessa forma e com isso eles vão, obviamente, imbecilizando essa parte da sociedade. E é muito importante lembrar que nós temos hoje o bolsonarismo edificado através do Olavo de Carvalho, que é um personagem interpretado pela pessoa Olavo de Carvalho, né? Hoje, a imprensa brasileira trouxe aqui críticas ao Olavo de Carvalho e a imprensa demorou muito para falar desse cara, mas hoje esse cara se tornou um guru do bolsonarismo. Obviamente, esse cara não teria se tornado um guru do bolsonarismo acreditando que a Terra é plana. Esse cara não teria se tornado um guru do bolsonarismo acreditando que o governo Lula, que foi o governo que mais criou condições para o crescimento das empresas, era um governo comunista. Ele sabe que tudo isso que ele falou é estupidez, mas ele sabe que essa estupidez funciona. Então o Olavo de Carvalho, ele criou o personagem Olavo de Carvalho, que é esse camarada que fica falando de comunismo, que fica falando de terra plana, que fica falando toda essa estupidez, porque ele sabe que tem demanda para isso.
Então, o mesmo eleitor do Bolsonaro, que acredita na terra plana do Olavo de Carvalho, que acredita que a Damares encontrou Jesus na goiabeira e acredita que 30% de 100 é 3,5, ele continua na base de apoio do Bolsonaro. Mas uma coisa que nós precisamos concordar é que Bolsonaro, depois das últimas atitudes, perdeu o apoio daqueles que sabem que 30% de 100 não é 3,5. Então hoje nós temos aí, deixa eu liberar os comentários aqui no canal do Estopa, agradecendo as pessoas que estão participando. Hoje nós temos uma coisa muito interessante para esse momento da política, que é o fato de que muitas pessoas mesmo já estão abandonando o barco bolsonarismo. Essas pessoas que estão abandonando o barco bolsonarismo já estão abandonando principalmente por causa do ataque à educação. O ataque à educação talvez tenha sido o estopim para que as pessoas decidissem iniciar esse processo de abandono do bolsonarismo. Vou ler essa notícia que está na página do Brasil 247. Tsunami de Bolsonaro será a gigantesca greve da educação em todo o Brasil. Lógico que isso é uma especulação do 247. Eu espero que o tsunami do Bolsonaro seja uma denúncia que traga, inclusive, uma gravação do Bolsonaro cometendo alguma coisa irregular, porque fora isso, a base de apoio que acredita que 30% de 100 é 3, ela não acredita. Mas lendo a matéria do 247, Jair Bolsonaro anunciou na manhã dessa sexta-feira que talvez tenha um tsunami na semana que vem. Ele não esclareceu a que se referia. O que não está nas cogitações de Bolsonaro é que um tsunami poderá acontecer nas ruas, com protestos de estudantes, professores, funcionários de instituições de ensino no Dia Nacional da Luta em Defesa da Educação. Já há intensa mobilização em todo o país. Os indicadores apontam para uma possível queda do Bolsonaro. É por causa do protesto dos estudantes? Não. O protesto dos estudantes ele é muito interessante, que ele mostra pra gente que as pessoas já estão se tocando a respeito do Bolsonaro. O protesto dos estudantes nos mostra que o bolsonarismo perdeu credibilidade entre a parte da população que sabe que 30% de 100 não é 3,5. Isso é muito bom. Mas o que aponta para uma possível queda do Bolsonaro é a decisão das elites brasileiras e talvez dos generais, das Forças Armadas, mais das elites financeiras do Brasil, de que o Bolsonaro não é interessante. Isso porque parece que mesmo que o Bolsonaro consiga entregar a reforma da Previdência, ele vai entregar uma reforma da Previdência num Brasil tão destruído e com a reputação tão deteriorada que possa não ser tão interessante essa reforma da Previdência entregue num país acabado. Giovanni Gazzola, super opressor, fala aqui, só fala mal do Bolsonaro, Quem tá preso é o Lula. Olha, Giovanni Gazzola, nas épocas passadas, o Sócrates foi preso por tentar educar os jovens. Logo na sequência, a gente teve um personagem muito importante da humanidade, que é Jesus Cristo, que foi preso também porque queria democratizar o acesso a Deus. Mandela já foi preso. Olha, o Luther King já foi preso. Várias pessoas que lutavam pelos mais humildes foram presas. As coisas estão bem invertidas, tá, Giovanni? O fato do Lula estar preso, para mim, é um indicador de que o Lula estava fazendo algo pelos pequenos e não por aqueles que têm o poder de prender. Porque quem manda prender tem interesses pessoais, e o que eu consigo ver é que o juiz não é um deus, o juiz é um ser humano com seus interesses. E agora vendo quem mandou prender o Lula, quem condenou o Lula trabalhando no governo daquele que obviamente teria perdido as eleições para o Lula, a gente nota que a condenação do Lula, o Lula está preso exatamente para que isso tudo pudesse acontecer. Então, para mim, eu gostaria de te dizer que para mim a prisão do Lula não é um indicador de absolutamente nada contra o Lula, muito pelo contrário. A prisão do Lula assemelha-se muito à prisão de grandes personagens históricos que foram presos por lutarem pela libertação do próprio povo, de Sócrates passando por Jesus Cristo, obviamente, Tiradentes, temos o Luther King, temos o Mandela, temos
vários nomes de pessoas importantes que foram perseguidas e presas exatamente porque lutavam contra as elites que podiam prender e em favor das minorias pobres, né? Das maiorias em número, mas minorias em termos de representatividade. Canal Inti fala, se Jesus não era da esquerda, ele era irmão do Hitler. Canal Inti, eu vou te dar uma ideia aqui de teoria conspiratória super interessante. Procura sobre a descendência de Jesus e você vai ficar impressionado, tá? Que tem nessa questão aí do Jesus, tem teorias conspiratórias a respeito da descendência de Jesus. Você vai ficar muito impressionado. Mas, obviamente, o Jesus, ele era completamente de esquerda, e hoje nós vendo os evangélicos irem contra as políticas de esquerda, eu fico pensando, como que pode ser tão incoerente? Eu não acreditava que os evangélicos eram, não todos, tá, gente? Eu não estou falando dos evangélicos de verdade, estou falando dos evangélicos que, no lugar de ouvirem a palavra de Deus através do evangelho que foi deixado, eles escutam pastores. Então, os pastorélicos, esses pastorélicos, infelizmente, eles são pouquíssimo inteligentes. E a prova disso foi esse camarada tendo a cara de pau de falar que 30% de 100 é 3. Olha, isso foi, ao meu ver, uma grande agressão contra a inteligência das pessoas da base do Bolsonaro. Mas é, ao mesmo tempo, uma agressão merecida, porque é um grupo de pessoas que decidiu optar pela imbecilidade, decidiu optar pela estupidez. E a prova disso é que eles continuam insistindo nessa estupidez. Então, um dia eles entenderão como faz uma conta de porcentagem, eles entenderão que a Damares sempre mentiu a respeito da goiabeira, eles vão entender que foram enganados a respeito do Bolsonaro e que nunca existiu a mamadeira erótica no MEC e nem o kit gay chegou às escolas. Mas enquanto eles não entendem isso, a gente vai lutando aqui. Muito obrigado, Adecrismel Melo. Muito obrigado, Adecrismel, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento, para a sobrevivência dos canais. Eu queria agradecer de coração a todos vocês pela ajuda nos compartilhamentos e pedir que compartilhem mais uma vez, por favor. As pessoas estão chegando da entrevista do Lula, né? E com isso a gente está conseguindo crescer o alcance. Eu queria pedir às pessoas do canal, da página Leonardo Estopa no Facebook, que compartilhem. Nós estamos com um excelente alcance, e também estamos transmitindo pelo canal do Estopa e pelo Dilma Resistente. É muito importante a gente ter uma injeção de ânimo nesse momento, porque pode ser que esse tsunami venha e que nós tenhamos que trabalhar a cabeça do brasileiro para entender esse tsunami. A gente não pode deixar esse tsunami que pode derrubar o Bolsonaro ser desperdiçado. Então, a Decrismel Melo fala Lula livre aqui, deixa a hashtag Lula livre e deixa uma contribuição. Eu agradeço aqui de coração. Então, liberando aqui os comentários e agradecendo todos vocês pelas participações, agradecendo também o pessoal do Facebook, e lembrando, quem estiver assistindo e ainda não foi inscrito, se você chegou pela primeira vez nessa live, eu te peço, por favor, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa, aí no YouTube, onde você está assistindo, mas não se esqueça que você tem que marcar para receber também as notificações, né? Mensagem, assim, notícia importante, tá, pessoal? Eu não estou comemorando as vaias contra o Bolsonaro e nem estou comemorando o fato do Bolsonaro ter recebido vaias ao lado do Moro. O que eu estou comemorando é o fato de que as pessoas que estão vaiando caíram na real. Eu estou muito feliz por causa do Semancol. Eu sempre disse que a única coisa que libertaria o povo do Bolsonaro seria uma experiência com o Bolsonaro no poder. Nesses primeiros meses a gente teve um aumento no desemprego, me parece que foram só nos primeiros 3 meses 1.300.000 pessoas que saíram aí dos empregos formais por causa do bolsonarismo. A expectativa de crescimento econômico foi aos poucos decrescendo, então os economistas otimistas imaginavam que a gente teria um crescimento do PIB de 3%. Desde o início do governo Bolsonaro, por causa de suas
assim, por causa das suas frases estúpidas, por causa da sua imbecilidade, principalmente contra países que eram parceiros econômicos do Brasil, o Brasil foi, aos poucos, perdendo essa expectativa de crescimento econômico, e o Brasil, toda semana a gente tinha uma queda na expectativa. Hoje a expectativa de crescimento que iniciou com 3% está menor que 1%, e eu tenho certeza que se o Bolsonaro continua no poder, esse Bolsonaro vai conseguir fechar com recessão. Nós já temos um processo inflacionário, esse processo inflacionário é perceptível, principalmente nos combustíveis. Quando a gente tem um processo inflacionário nos combustíveis, a gente tem um processo inflacionário generalizado, porque o preço dos combustíveis acaba refletindo em absolutamente tudo. Então, essa população que vaiou o Bolsonaro e que vaiou o Moro percebeu que o dinheiro que antes ia para a educação agora está sendo usado para fazer aquilo que o Bolsonaro mais criticou, a velha política do mensalão. Só que dessa vez vai ser um super mesadão, eu nem diria mensalão. O Bolsonaro está tirando o dinheiro da educação, esses 30% que ele está tirando da educação, é para usar na compra de deputados e senadores para aprovarem a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência é a única possibilidade do Bolsonaro sobreviver no poder. Bolsonaro tira o dinheiro das escolas, coloca na reforma da Previdência, revolta alunos e trabalhadores, e aí as pessoas começam a acordar e perceber que Bolsonaro não é assim, aquele sonho que eles imaginavam que era, né? O Bolsonaro, a solução para todos os problemas do Brasil, o Bolsonaro, a solução a solução para o problema econômico através da venda de armas. Deixa eu agradecer o superchat de Gilmar Ferreira aqui no canal do Estopa. Muito obrigado. As pessoas que estão participando aqui no canal do Estopa, eu queria agradecer muito as pessoas que estão participando também pelo Facebook. Pedir para todos vocês que compartilhem. Quem estiver participando aqui participando pelo YouTube, por favor, pessoal, compartilhem nas redes sociais, pega o link, joga aí no Twitter, joga no Facebook, vamos compartilhar para a gente conseguir aumentar o alcance da live. Eu nunca tive uma expectativa de melhora tão grande quanto essa que eu tenho agora. Eu vejo que os ventos, eles estão soprando para outra direção. Isso coincide muito com o momento em que a elite brasileira percebeu que ela não é foco do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro quer, inclusive, substituir a elite brasileira pela elite de Israel e dos Estados Unidos. A elite brasileira, ela virou um alvo do governo Bolsonaro. Então essa elite agora, tentando de todas as formas sobreviver, ela se vira contra o Bolsonaro. Deixa eu agradecer aqui o superchat de Conceição Carneiro, que é um superchat de contribuição. Muito obrigado, Conceição. E eu queria lembrar vocês que quem puder contribuir com o meu trabalho, tenho também contas bancárias anunciadas aqui nessa transmissão. Então, na descrição do vídeo do YouTube, tem uma lista de contas bancárias e vocês podem ajudar, pessoal, com qualquer valor. Que significa que se você quiser ajudar com 10 centavos, você está ajudando. O importante é uma ajuda ainda que simbólica, porque com isso a gente vai mantendo as despesas do canal. E nessa luta por extremo populismo, né, a gente chega ao ponto do Onyx. Parece que o Onyx é aquele que mais está ganhando com essas políticas armamentistas no Brasil, e a gente sabe que o interesse da liberação das armas é um interesse puramente comercial. A ideia é tão somente fazer um populismo sobre a liberação das armas e a partir desse populismo conseguir patrocínio da Taurus, uma liberação de verba de fábrica de armas, e também querer dizer que o Bolsonaro tentou cumprir suas promessas de campanha. Olha, claro que muitas pessoas votaram no Bolsonaro pela promessa de liberação das armas, a gente precisa concordar, mas a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro votaram na reta final de raiva do PT ou por medo do kit gay e da mamadeira erótica. Alguns dias depois, essas pessoas perceberam que o kit gay e a mamadeira erótica eram invenções do Bolsonaro. E logo na sequência, as pessoas começaram a perceber que o grupo do Bolsonaro é bem pior do que o PT. Se o problema é corrupção, olha, pode ter certeza que o Bolsonaro ele é muito mais proeficiente, ele faz parte de um grupo mais top em corrupção do que o PT. Então o povo está completamente decepcionado. Temos os fanáticos? Claro, temos os fanáticos. Temos pessoas que estão aqui no maior desespero defendendo o Bolsonaro,
mas eles já são a minoria e eles já estão envergonhados. Lembrando, Bolsonaro era recebido nos aeroportos com palmas, o Bolsonaro agora é recebido com gritos de miliciano. Isso, obviamente, acontece com aquele camarada que prometeu melhorar a educação no Brasil e já estreou como presidente cortando investimentos na educação para fazer uma chantagem pela aprovação da reforma da Previdência. Lorival Cazula, muito obrigado, Lorival Cazula, pelo superchat, que é muito importante pro crescimento dos canais. Eliana Gregolini, Léo, desconfio que esse é um negócio pessoal dos bolsonaros, as armas, o que acha? Olha, Eliana, eu acho que o Bolsonaro, ele tem, obviamente, uma comissão em toda essa história das armas, ele não faz isso à toa, né? Ele, provavelmente, ele ganha com isso. Mas, nessa brincadeira aí, o Bolsonaro está perdendo popularidade, porque pessoal, nem mesmo o Moro apoia essa bizarrice das armas aí do Bolsonaro, né? Então, e lembrando, né, que o Bolsonaro, nessa brincadeira de trocar pessoas, né, a Letícia Catelani foi demitida da Apex e ela afirmou em rede social que pagou o preço por combater a corrupção no governo Bolsonaro. Então agora querem saber sobre que corrupção é essa, ou seja, o bicho está pegando, tem pessoas realmente querendo expor o Bolsonaro. E lembrando, o Bolsonaro, no caso Queiroz, ele não pode perder o mandato de presidente, mas uma história que tem acontecido após as eleições, ele pode rodar. E o Bolsonaro pode receber aquela super proposta do tipo, pula fora que a gente não te prende. Claro que o Bolsonaro está morrendo de medo, pessoal, porque olha, o Temer fez tudo pelo sistema, o Temer aprovou a reforma trabalhista, o Temer ele lutou pela reforma da Previdência, o Temer lutou pelas privatizações, ou seja, o Temer fez absolutamente tudo que as elites queriam e mesmo assim o Temer foi preso. Então é mais ou menos, o que o Bolsonaro pensa? Olha, Bolsonaro sabe que os casos dele vazaram. O Bolsonaro sabe que o povo vai querer uma resolução sobre esse caso do Queiroz, o que significa que o Bolsonaro já está morrendo de medo. O Bolsonaro sabe que, ainda que ele dure até 2022, em 2023 ele repete a história do Temer. Ou seja, o Bolsonaro sabe que ele está tecnicamente preso. Se ele não morrer e durar até 2022, em 2023 ele vai para a cadeia. Não há a menor possibilidade do Bolsonaro escapulir, porque senão o Temer tinha escapulido. Deixa eu agradecer Rosângela Friedrich. Boa noite, Léo. Parece que, enfim, a população está percebendo as falcatruas desse desgoverno. A luta valerá a pena. Parabéns por sua dedicação para levar conhecimento e informação a todos. Abraços. Abraços. Muito obrigado, Rosângela Friedrich, pela contribuição, pela mensagem, pelo carinho. Eu agradeço muito também, Jacques Oliveira. Léo, o texto do Carlos Dinção foi maravilhoso. Hoje no Léo ao Quadrado. Parabéns pelo vídeo. Muito obrigado, Jacques Oliveira. Texto perfeito, com certeza. Ele mostra como que ninguém está representado pelo Bolsonaro. E a pergunta básica que a gente faz é, peraí, por que o Bolsonaro continua no poder, sendo que ele não representa ninguém do poder? Ele continua no poder por causa da reforma da Previdência, coisa que ele já tem mostrado que ele não vai conseguir solucionar. E deixa eu mandar um abração aqui pro Gabriel Carneiro. Ele fala, manda um salve, então salve aí, Gabriel Carneiro. Ele fala, gosto de economia e acompanho suas propostas e opiniões que você tem no canal. Muito obrigado, Gabriel, fala que é fã também. Agradeço de coração. Então, mais uma vez, muito obrigado às pessoas que ajudaram aqui financeiramente, Jacques Oliveira e a Rosângela Friedrich. E lembrando que quem puder fazer um depósito aí, eu agradeço muito. Deixa eu trazer aqui mais notícias desse Brasil pegando fogo. Deixa eu colocar aqui os comentários para rodarem. Enquanto isso, eu trago mais notícias desse Brasil pegando fogo. Então, mudando a tendência, essa inflexão de percepção social a respeito do que acontece no Brasil, a gente precisa destacar o destaque do ex-presidente Lula nos últimos dias. O Lula está dando entrevistas, o Lula agora começa a
né, digamos que agora começa a crescer a possibilidade do Lula sair da cadeia e o Lula indo para casa, automaticamente a reforma trabalhista se torna um sonho perdido dos banqueiros, porque o Lula significa muito contra a reforma trabalhista. Eu imagino que a reforma trabalhista ela perdeu seu timing. A reforma da Previdência, desculpa pessoal, a reforma da Previdência perdeu seu timing. A reforma da Previdência ela tinha que ter acontecido durante o governo Temer. Os políticos estavam com medo de não conseguirem se reeleger, então eles adiaram para o início do governo Bolsonaro, porque eles acreditam que o povo vai esquecer a reforma da Previdência. Então eles pensam, olha, a gente passa essa reforma da Previdência agora no início e depois a gente consegue fazer o povo esquecer isso. Só que essa reforma da Previdência, ela gerou tanto bafafá que ela está assustando todo mundo e a resistência da esquerda está conseguindo conscientizar as pessoas que essa reforma está muito absurda. E a incompetência de articulação do Bolsonaro está mostrando que ele não vai conseguir resolver essa questão da reforma da Previdência. Como se não bastasse a queda na popularidade do Bolsonaro, o Lula realmente começa a crescer ainda mais dentro do Brasil. Então, Lula recebe título de personalidade do ano em Nova York. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro é persona não grata em Nova York por suas declarações homofóbicas e racistas, o ex-presidente Lula foi homenageado com o título de personalidade do ano em cerimônia em que sua filha, Lurian Cordeiro Lula da Silva, o representou nesta quinta-feira. Então, olha, basicamente, até o país mais capitalista do mundo concorda que o melhor é Lula. Então pensa, se o Olavo está certo e o Lula é comunista, por que Nova York dá para Lula o título de personalidade do ano, né, dentro de Nova York? Enfim, estamos vivendo essa situação em que o Lula está sendo trazido de volta exatamente pelo Bolsonaro. Nada melhor do que Bolsonaro para mostrar o que é o governo Bolsonaro. Eu tenho chamado a atenção a respeito disso há muito tempo, né? Não há melhor forma de mostrar para o povo que o Bolsonaro é uma farsa do que ter o Bolsonaro no poder. Eu sempre achei que o Bolsonaro, por mais tempo, ele seria mais interessante, porque eu sempre imaginei assim, olha, o Bolsonaro tem que ficar no poder o tempo necessário para que a sociedade acorde a respeito do Bolsonaro. Tirar o Bolsonaro da presidência num movimento que não seja um movimento popular pode significar que a ideia de um Bolsonaro que acabaria com a corrupção ficaria enraizada no Brasil. Então, olha, no final da fritada dos ovos, a eleição do Bolsonaro, ela pode ter solucionado vários problemas. Eu falo solucionado vários problemas porque se o Bolsonaro tivesse perdido, obviamente a gente teria os eleitores do Bolsonaro protestando, quebrando o Brasil, falando que as urnas foram fraudadas. A gente teria dentro do coração dos eleitores do Bolsonaro o sonho de que o Bolsonaro seria a solução para os problemas brasileiros. E a gente não teria tido essa oportunidade de alternância de poder que agora mostrou que o Brasil não está preparado para ser colônia dos Estados Unidos. Isso não é legal para a gente. Então, nesse momento, o Bolsonaro, ele é extremamente pedagógico e nada conseguiria virar a cabeça do povo brasileiro para um lado mais coerente do que essa pequena experiência a respeito do Bolsonaro. Então eu já começo a perceber que aquela ideia que eu tinha, né, de que o Bolsonaro tinha que cumprir todo o seu mandato para que o povo entendesse o que é o Bolsonaro, ele já cumpriu uma quantidade suficiente, porque o povo já percebe o que é o Bolsonaro, as pessoas já começam a se levantar contra o Bolsonaro e sobram na base de apoio do Bolsonaro aqueles que acreditam que 30% de 100 é 3,5%. Então, somente os fanáticos. Deixa eu agradecer Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Muito obrigado, Márcio Santos, pela ajuda aqui no canal e pela mensagem, pela participação. Léo, com quantos bombons se mantém uma universidade? Está tudo dando certo. Eles estão se destruindo. Falou tudo. Eles estão se destruindo. O bolsonarismo entra em processo de autodestruição, principalmente por menosprezar a base de apoio do próprio Bolsonaro. É exatamente a atitude do Bolsonaro de extremo desrespeito com seus eleitores que tem servido para distanciar os eleitores. Porque hoje, o que acontece, e acontece de uma forma muito clara,
é que só vai ficar com o Bolsonaro aquela pessoa que acredita que 3% de 100, né, que 30% de 100 é 3,5. Obviamente, as pessoas que não acreditam nisso, elas começam a se envergonhar. E hoje tem um escape super interessante, pessoal. Uma coisa que nós, aos poucos, muito obrigado, Ricardo Rodrigues de Oliveira, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Olha, pessoal, uma coisa que o Brasil não tinha antes, mas ele tem agora, um norte. Por quê? A imprensa brasileira, ela atacou tanto o ex-presidente Lula, que aqueles que votaram no Bolsonaro criticando o ex-presidente Lula, eles não tinham um norte e uma válvula de escape. Olha como que o Bolsonaro, ele praticamente cometeu um suicídio político no momento que ele cortou o investimento na educação. Enquanto a pauta era simplesmente ir contra o Bolsonaro por questões ideológicas, era muito difícil que o eleitor do Bolsonaro mudasse de ideia. Vamos pensar, era muito difícil para o eleitor do Bolsonaro ir contra o Bolsonaro, porque até então ele não tinha um motivo para falar que se arrependeu. Qual que seria o motivo? Ele ia falar, agora eu sou Lula. Não, peraí. O cara ficou durante 4 anos pedindo a prisão do Lula, comemorando a prisão do Lula, falando Bolsonaro 2018, e agora ele vai falar que se arrependeu. Por quê? Até então, o Bolsonaro estava sendo o Bolsonaro. Coisas que para nós eram absurdas, para o eleitor do Bolsonaro eram coisas coerentes. Por exemplo, estávamos criticando o Bolsonaro por um possível envolvimento com as pessoas que mataram a Marielle. Mas para o eleitor do Bolsonaro, principalmente o pastorélico, a morte da Marielle é uma coisa bem-vinda. Nossa, que absurdo, mas é. Estávamos criticando o Bolsonaro por uma possível criação de um factoide a respeito da facada. Para os eleitores do Bolsonaro, valia a pena o caso da facada, ainda que mentiroso, porque tiraria o PT do poder. E assim, estávamos criticando pelo caso Queiroz. Mas eles pensavam, não, esse caso Queiroz aí é uma invenção para tirar o Bolsonaro. Eles não tinham um motivo real para se manifestarem contra o Bolsonaro. E aquela frase engasgada na garganta de que eu me arrependi, ela não saía porque eu me arrependi poderia ser associado com você virou petista. Então, existia uma cortina, eu diria, existia uma espiral de silêncio muito bem armada, que era mais ou menos assim, se você se manifesta contra o Bolsonaro, você é petista. Só que agora a pauta é bem diferente. A pauta de cortes na educação, ela conseguiu unir o povo brasileiro, ela conseguiu criar eleitores do Bolsonaro arrependidos com o Bolsonaro, sem nenhuma ligação com o petismo. Então, foi o suicídio político perfeito, esse do Bolsonaro, de ter feito corte na educação. Mesmo o eleitor do Bolsonaro, agora ele pode dizer que se arrependeu, que ele não vai ser chamado de petista. Olha que interessante. O cara que votou no Bolsonaro e agora está se manifestando contra os cortes na educação, ele não precisa ser chamado de petista, porque ele votou achando que o Bolsonaro ia aumentar o investimento na educação. Então, essa é a pauta de unificação do eleitor do Bolsonaro e do não eleitor do Bolsonaro, e o Bolsonaro acabou, sem querer, criando uma forma de criar aí uma ponte entre direita e esquerda e reunificar a sociedade brasileira. Muito obrigado, Fabrício Domingues Ferreira. Ele fala, o governo tem Joyce Hasselmann como líder do governo no parlamento. Não precisa de inimigo nem de oposição. O governo não tem articulação. O governo não tem políticos competentes. O governo só tem pessoas que fizeram oba-oba. O governo Bolsonaro, os políticos do PSL, eles não se elegeram por propostas. Isso é importante. Os políticos do partido do Bolsonaro foram eleitos por oferecerem ódio contra o PT. E olha, pessoal, se você procura um comércio, esse comércio pode te oferecer um produto substituto ao do comércio oponente, como ele pode te oferecer simplesmente críticas ao comércio oponente. Então vamos imaginar que eu procuro uma hamburgueria e nessa hamburgueria eu quero consumir ali um lanche todas as noites. Depois eu vou no concorrente. O concorrente pode me oferecer duas coisas. Ele pode me oferecer um hambúrguer melhor, como ele pode me oferecer críticas ao outro. Ele vai falar, não, o outro usa químico, o outro faz isso, faz isso, faz isso. Mas peraí, você não faz hambúrguer? Não, eu não faço, não, eu só falo mal do outro. Isso é o político
do partido do Bolsonaro. Ele ficou durante todo esse tempo fazendo sua campanha criticando o ex-presidente Lula, criticando o PT e falando mal de um comunismo que nunca existiu no Brasil. Agora chega a hora do político do partido do Bolsonaro começar a trabalhar. Ele não sabe fazer política. A única coisa que a Joyce sabe fazer é discurso barato de crítica ao comunismo. A única coisa que o Alexandre Frota sabe fazer é críticas. A única coisa que a base de apoio do Bolsonaro consegue fazer no Congresso são críticas. E com críticas fica muito difícil de você conquistar pessoas para o seu lado. Você conseguiu conquistar votos com críticas, pessoas que estavam com raiva do PT. Tudo bem, mas aí você chegou no Congresso e agora? Você não consegue articular. Você não é uma pessoa com capacidade de articulação. Você é simplesmente uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande de repetir as críticas do Olavo de Carvalho com suas palavras, e essa sua capacidade de parafrasear o Olavo de Carvalho, de plagiar o Olavo de Carvalho, te colocou no Congresso. Mas lá no Congresso você não tem noção de como as coisas funcionam. Então o governo do Bolsonaro é um governo sem a menor capacidade política, sem a menor capacidade de articulação, e pela falta da capacidade de articulação, esse governo virou peteca nas mãos dos demais. Então hoje o Centrão se distancia do Bolsonaro. Olha que interessante, até mesmo os liberais no Congresso, eles se distanciam do governo Bolsonaro, que eles pensam: por que nós vamos apoiar a reforma da Previdência do Bolsonaro se a gente pode deixar o Bolsonaro cair para a gente ter novas eleições, talvez, e a partir daí a gente tomar o governo e nós vamos vender a reforma da Previdência. Então, o mercado começa a perceber que comprou gato por lebre. Muito obrigado, Adancil Rover. Para ficar bom mesmo, o Bozo tem que ir junto com todo o seu desgoverno incompetente e traidor, e ainda levar junto a Rede Golpe. Muito obrigado, Adancil Rover. E uma coisa que a gente precisa concordar é que a Rede Golpe, ela já está começando aí. A Rede Golpe fechou em prejuízo, me parece que ela conseguiu fechar as contas por causa do investimento dela em renda, não pelas suas produções. O que significa que a Rede Golpe realmente ela começou a desandar. Se o Lopes fala: boa noite, Léo, ando muito doente. Será que verei o Lula livre? Lula, suas mãos são perfumadas. Se o Lopes não brinca com a gente, você não fala que você está doente, que você está doente para morrer, né? Não brinca com isso. Claro que você vai ver o Lula livre. Provavelmente o Lula vai para casa semana que vem, o que significa que a condenação não foi anulada, mas o tsunami pode ser isso. O Léo Atucci acredita que o tsunami pode ser, inclusive, a anulação da condenação do ex-presidente Lula. Ou seja, o Lula não receberia uma progressão de pena, mas uma anulação de sua condenação. Se o Lula tem a condenação anulada, obviamente, a percepção a respeito do ex-presidente Lula passa de um camarada que foi preso, que cometeu crime, para um caso que a gente precisa observar. E olha, se Lula tem a condenação anulada, e a partir da condenação anulada, o Lula volta a falar com o povo e mostra que a Operação Lava Jato que colocou o Brasil nessa crise, obviamente o sistema todo vai mudar, e vai mudar de uma forma muito clara. A gente sabe que as elites não querem a esquerda no poder, as elites não querem saber de direitos trabalhistas, não querem saber de direitos previdenciários, e o que mais, assim, a coisa mais provável de acontecer é uma pressão para que o Bolsonaro renuncie, e nesse caso assumiria o Mourão. Nessa pressão por uma renúncia do Bolsonaro, para que o Mourão assumisse o poder, obviamente o Mourão tentaria um acordo de classes respeitoso, sem essa bobeira aí de metralhar petralhas, toda essa bobiça, o que seria, sem dúvidas, um acordo de classes que poderia envolver, inclusive, a participação do ex-presidente Lula. Deixa eu agradecer Ricardo Barbosa. O bom é uma coisa: Bolsonaro está cumprindo promessas de campanha. Ninguém entendeu as promessas, né, Ricardo? As pessoas não tinham entendido as promessas. Principalmente o jovem brasileiro não entendia que liberalismo econômico não combina com investimento em educação. Ele está prometendo essa liberdade econômica, principalmente para ditar os preços dos combustíveis. Isso está deixando muita gente com muita raiva e o povo está gritando por comunismo. Muito obrigado, Recaval Marduk. Léo, 5 meses de presidente demente. Aguentar 4 anos disso não dá. Acho que agora é a hora de mudar para parlamentarismo, não acha?
Abraço, Lula livre. Eu não sei, Recaval Marduk, eu acho que isso só pode acontecer, obviamente, numa circunstância em que a gente tivesse uma nova Constituição, porque na Constituição anterior a gente tinha o ato de disposições transitórias que falava que isso seria objeto de uma decisão pública, e já foi a decisão. Então, na Constituição de 88, esse caso está superado. Mas uma coisa é verdade, tá? Para que exista parlamentarismo, é importante, muito importante mesmo, que exista uma consciência do povo a respeito da política. Porque se o Brasil hoje fosse parlamentarista, quem escolheria o primeiro-ministro seria, obviamente, o poder financeiro. Então vamos imaginar que o Maia fosse o primeiro-ministro. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre parlamentarismo, mas está há muito tempo aqui já uma contribuição do Júlio César Pereira da Silva, que eu queria agradecer de coração. Muito obrigado, Júlio César, aqui pelo canal Leonardo Estopa. Vou falar sobre teorias do parlamentarismo e por que eu acho que no Brasil ela não daria certo. Mas deixa eu agradecer aqui também as pessoas que estão participando pelo Facebook. Hoje temos praticamente 500 pessoas participando nas 3 transmissões que estão acontecendo simultaneamente no Facebook. E eu queria agradecer as pessoas que estão participando pelo YouTube, são 420 pessoas pelo canal Leonardo Estopa, mais 1.300 pessoas pelo canal do Estopa. Muito obrigado de coração, peço para vocês mais uma vez que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Esse assunto sobre o parlamentarismo eu considero ele muito importante porque acaba confundindo as pessoas. Pessoal, o modelo brasileiro de presidencialismo, ele funciona da seguinte maneira: o presidente ele deve cumprir aquilo que a lei manda. Por exemplo, Bolsonaro assinou esse decreto aí das armas, mas esse decreto é ilegal, porque o Bolsonaro não pode decidir coisas como posse de armas, porte de armas, né? Ele não pode decidir a questão do porte de armas sem o Congresso. Então, essa divisão entre poder executivo e poder legislativo que existe no caso do presidencialismo brasileiro, eu acho que é uma distinção muito importante porque o nosso Congresso é muito vendável. Quem tem dinheiro manda no Congresso. Vamos imaginar que fosse uma situação de parlamentarismo semelhante ao parlamentarismo da Inglaterra. Se a gente tivesse numa situação de parlamentarismo semelhante ao parlamentarismo inglês, o Congresso, né, coerentemente falando, o Congresso teria escolhido o primeiro-ministro, o Rodrigo Maia. Por quê? Porque foi o Rodrigo Maia que conseguiu vencer como presidente da Câmara, então eu concluo que se fosse o caso de um parlamentarismo, ele seria o primeiro-ministro. Qual que é o problema do parlamentarismo? Enquanto no presidencialismo, o presidente tem um limite muito grande daquilo que ele pode legislar, ou seja, o presidente só pode legislar a respeito daquilo que é possível por decretos. A maioria das coisas é competência do Congresso Nacional. Já no parlamentarismo, não. O primeiro-ministro já é o representante do Congresso Nacional, o que significa que o primeiro-ministro ele vai tomar decisões sobre praticamente tudo, sem precisar de ficar consultando o Congresso Nacional constantemente. Então vamos imaginar que o Rodrigo Maia, é claro que na nossa Constituição, determinadas coisas são constitucionais e elas só podem ser modificadas pelo Poder Constituinte Reformador. Eu estou dando uma ideia do que seria se a gente tivesse um parlamentarismo semelhante ao da Inglaterra. Se a gente tivesse um parlamentarismo semelhante ao da Inglaterra, o Rodrigo Maia, só por ter maioria do Congresso, ele poderia aprovar a reforma da Previdência sem muita discussão. Isso porque ele já é automaticamente maioria do Congresso que executa as coisas no Brasil. Então ele é ao mesmo tempo executivo e legislativo. É assim que funciona, por exemplo, na política inglesa. Qual que é o grande problema de trazer esse modelo para o Brasil? O Brasil é um país muito corrupto, um país no qual os políticos se vendem de uma forma muito fácil. Então, obviamente, seria muito fácil para os bancos fecharem, por exemplo, com o primeiro-ministro, uma coisa dessa. Os bancos vão lá, chegam no primeiro-ministro e falam: olha, você e sua base de apoio vão ganhar tantos milhões pela reforma da Previdência. Pronto, está aprovada a reforma da Previdência. Então, eu acho que no Brasil nós não temos amadurecimento. Olha, nós não temos evolução da nossa indústria para um liberalismo econômico, tanto é que nossa indústria já foi aniquilada. Hoje é o momento que o liberalismo econômico ele praticamente torna-se impossível de ser interessante para o Brasil, que nossa indústria praticamente acabou. Como nós não temos amadurecimento social para ter um parlamentarismo. Num parlamentarismo o povo tem que entender de política,
porque senão esse povo acaba sendo feito de bobo. Tema, muito obrigado, Tema, pelo Superchat 13, que é o Superchat Lula Livre. Agradeço muito. Ele fala: boa noite, Léo. Os bolsonaristas foram eleitos para fazerem o que fazem. Isso é verdade. Eles nunca mentiram que fariam exatamente isso. O judiciário é parte do golpe e não permitiram Lula livre. Lula livre sempre. Então, tudo que a gente vive hoje no Brasil veio de um grande acordo nacional que estava com o Supremo e com tudo. Então, toda a destruição da indústria nacional passou pelo Supremo. O Supremo sabia o que o Sérgio Moro estava fazendo, o Supremo deixava o Sérgio Moro cometer várias ilegalidades e assim foi. Então, toda a desgraça que a gente vive hoje, ela tem o endosso do Supremo, ela tem o endosso da imprensa e da elite brasileira. E olha, essa elite está perdendo muita grana, tá, gente? Fiquem tranquilos, porque a desvalorização das empresas brasileiras, a desvalorização da propriedade no Brasil, a desvalorização da moeda brasileira, isso não implica só em nós, trabalhadores aqui de baixo. Isso implica, obviamente, na liquidação, obviamente, do patrimônio dos mais ricos. Deixa eu agradecer aqui Suzana Mota, boa noite, com cheiro de alecrim. Moro vai ser um dos oradores da conferência do Estoril, que decorrem de 27 a 29 de maio. Acho que o Conge não volta ao Brasil. O Conge está a risco, principalmente se cai o Bolsonaro, o Conge fica sem poder. Sem poder institucional, porque ele não é mais juiz de direito. Então não dá para fazer uma gambiarra e colocar o Conge de volta em Curitiba. Ele foi exonerado. Se ele foi exonerado, ele precisa ser ministro. Ele tinha certeza que ele seria o próximo indicado ao STF, mas parece que não. Parece que o Moro, parece que o governo Bolsonaro pode cair antes mesmo do Bolsonaro ter a oportunidade de indicar o próximo ministro. Então, vamos torcer para que isso aconteça. Seria, obviamente, um caos para a sociedade brasileira imaginar a possibilidade do Moro chegar ao STF. E esse movimento que acontece nesse momento, deixa eu agradecer mais uma vez aqui, muito obrigado. Suzana Mota pelo Superchat. Deixa eu agradecer o Ricardo Rodrigues de Oliveira mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado também o Tema pelo Superchat. E essa reviravolta que a gente está tendo na política, pessoal, ela é um indicador de que o Bolsonaro pode cair. E o Moro está com o Bolsonaro, o que significa que o Moro pode rodar também. Eu vou dar uma corrida rápida aqui de recapitulação. Algumas pessoas chegaram depois. Eu queria agradecer muito vocês. Eu queria lembrar que vocês podem ajudar compartilhando, podem ajudar fazendo um depósito. As contas bancárias estão nas descrições desse vídeo, mas é muito importante que vocês se inscrevam no canal. Então quem tiver no Facebook, pessoal, na descrição desse vídeo no Facebook tem o link pro canal do YouTube. Se você tiver aí no Facebook engajado com outras pessoas, eu te peço, não precisa sair do Facebook, mas se inscreva nos canais aqui no YouTube. É só dar uma corridinha aqui no YouTube, se inscrever no canal e depois pode voltar pro bate-papo, que deve estar pegando fogo aí pelo Facebook. Mas por favor, me ajudem a crescer o canal aqui no YouTube. Deixa eu trazer de volta para vocês aqui como que a política brasileira está pegando fogo e esse fogo começa a se alastrar para a casa bolsonariana. Lula recebe título de personalidade do ano em Nova York, isso aponta para um crescimento do ex-presidente Lula. Esse crescimento vai ser, obviamente, absorvido pela sociedade brasileira, né? Muitas mensagens do Lula, o Lula criticando o Bolsonaro, né? Deixa eu ler porque pessoas chegaram depois que eu li pela primeira vez. Lula, Bolsonaro é um doente que acha que os problemas do Brasil se resolvem com armas. Essa situação do Bolsonaro nunca ter tomado uma atitude para a geração de empregos ou para o crescimento da economia brasileira. Tudo que o Bolsonaro fez desde sua chegada ao poder foi populismo relacionado à liberação de posse e porte de armas, críticas aos países árabes, né, brincadeirinha de falar que vai mudar a embaixada de Israel. Toda essa política do Bolsonaro, desde o momento que ele assumiu até hoje, nada foi no sentido de gerar empregos. E por isso o Bolsonaro está extremamente desgastado até mesmo nas elites. Bolsonaro que inclusive fez ruralistas brasileiros perderem mercado, Bolsonaro que inclusive fez o Brasil começar a ser tido pelos países árabes como um país talvez inimigo da religião muçulmana. Bolsonaro chega em Curitiba sob vaias de milhares de estudantes. Olha,
ter atacado a educação, eu falei sobre isso, mas repito, talvez possa ter sido o catalisador do suicídio político do Bolsonaro, porque era muito difícil para o eleitor do Bolsonaro, que criticou o Lula por 4 anos, levantar a bandeira do Lula livre. Isso era uma coisa praticamente impossível, dar o braço a torcer, sair do Bolsonaro, partindo direto para o Lula. Seria como dizer que você sai da extrema direita e pula para a esquerda de uma vez só. Mas esse ataque contra a educação, ele serve de um catalisador neutro. Olha que interessante. O ataque contra a educação, ele consegue juntar pessoas da direita e da esquerda em uma pauta comum à direita e à esquerda, que é o interesse pela educação, sem necessariamente fazer com que as pessoas da direita tentem assumir uma pauta mais difícil, como, por exemplo, dar o braço a torcer falando que lutou errado pela luta, pela prisão do Lula. Então, o cara que antes votou no Bolsonaro e estava doido para pular fora do Bolsonaro, agora ele tem o ataque à educação como desculpa. Então foi talvez um grande suicídio econômico. E o populismo do governo Bolsonaro tenta justificar de todas as formas a liberação das armas, a ponto do Onyx falar que as mulheres preferem armas do que a Lei Maria da Penha. E ele fala isso num país em que o próprio IBGE mostra em estatísticas que pelo menos 42% das famílias brasileiras ganham menos que R$2.000 por mês. E olha, não ganham R$2.000 por mês, ganham menos, o que significa que algumas mulheres brasileiras têm renda aí per capita familiar de R$200, R$100, e essas mulheres certamente preferem a Lei Maria da Penha, ia falar Lei Rouanet, né, de tanto que Bolsonaro fala isso. Essas mulheres, obviamente, preferem a Lei Maria da Penha do que uma arma que talvez elas teriam que dividir para comprar aí de, sei lá, 150 pagamentos. Major Olímpio revela que Onyx mandou o governo abandonar Moro. Então tem um racha no governo, existe uma possibilidade do Moro ser chutado, né, do governo, pelo menos em termos de apoio, porque o Moro já se demonstrou um traidor do governo Bolsonaro, e essa confusão dentro do bolsonarismo ela é muito interessante. O Moro, que aposta na possibilidade de novas eleições, ele já começa a fazer a sua campanha. Carluxo adverte: mídia quer derrubar seu pai. A mídia quer derrubar o pai do Bolsonaro, só que quer derrubar o pai do Carluxo, só que nesse momento a mídia não está simplesmente isolada, a mídia está com as elites brasileiras que foram muito prejudicadas pelo início do governo Bolsonaro. Moro só não se demitiu por não ter onde ir, aponta Veja. O Moro não tem para onde ir porque o Moro se sai do governo Bolsonaro, ele perde o poder, ele perde o poder institucional. O Moro não consegue viver sem o poder institucional e ele não é mais juiz. O Moro esperava a possibilidade da anulação das eleições para ele tentar ser candidato a presidente pelo entreguismo, pela direita, mas a gente sabe que se a gente tem nesse momento novas eleições, obviamente a esquerda vence porque está todo mundo com medo da reforma trabalhista. Só que aí, gente, olhem, imaginem o seguinte: o Moro não é o ministro do Mourão. A elite não vai querer novas eleições por causa do risco de ter a esquerda no poder. O que a elite quer? A elite quer tirar o Bolsonaro, colocar o Mourão, e essa de tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão pode não envolver a participação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro está tentando, né, o Sérgio Moro está traindo o governo Bolsonaro, ele está tentando ir para o lado do Mourão, só que uma coisa é fato: se o Mourão aceita o Sérgio Moro no seu governo, vamos imaginar, o Mourão assume a presidência. Se o Mourão coloca o Sérgio Moro no seu governo, o Mourão já inicia o seu governo desrespeitando toda a esquerda, porque a esquerda tem aversão ao Sérgio Moro. Seria possível o Mourão fazer um acordo de classes tendo o Moro no governo? Claro que não, pessoal. Se o Mourão assume o governo e tem o Moro como ministro da Justiça, o Mourão vira Bolsonaro. Se o Mourão assume o governo com essa proposta de pacificar o Brasil e coloca o Moro no seu governo, ele imediatamente começa desrespeitando toda a esquerda. Se ele desrespeita a esquerda, ele não consegue pacificação. Então eu não consigo ver a possibilidade do Mourão convidar o Moro para trabalhar na presidência da República. Eu vejo que a entrada do Mourão ela é automaticamente o pé na bunda do Sérgio Moro.
Deixa eu trazer para vocês também, estão querendo investigar corrupções no governo Bolsonaro. A Apex manda notificar ex-diretora a esclarecer acusações sobre corrupção no governo. Então, a Letícia Castellani afirmou em rede social que pagou o preço por combater a corrupção no governo Bolsonaro. Então, olha, o circo está pegando fogo e começam a falar sobre corrupção no governo Bolsonaro, corrupção no governo atual, e a corrupção no governo atual, obviamente, pode derrubar o Bolsonaro, o que significa que o Bolsonaro precisa avaliar se ele vai insistir em continuar como presidente ou se ele tenta fazer aí uma negociata para pular fora da presidência e tentar não ser preso. Lembrando, o Bolsonaro tem hoje o drama de ver o Temer, mesmo tendo sido serviçal do sistema, mesmo tendo feito tudo que as elites exigiram, ele agora está preso. Então o que pensa o Bolsonaro? Daqui 4 anos eu estou preso. Né? Essa é, obviamente, a coisa que passa na cabeça do Bolsonaro. Eles têm muita coisa contra mim e, obviamente, daqui 4 anos eu também estarei na cadeia. Né? Deixa eu trazer para vocês também. O governo prepara a portaria para minimizar derrota de Moro sobre COAF. Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o governo do presidente Jair Bolsonaro prepara uma portaria interministerial para que os ministérios da Justiça e da Segurança Pública e o da Economia possam compartilhar medidas de informação. Ou seja, eles querem segurar o Sérgio Moro. A exigência do Sérgio Moro é que ele possa controlar o COAF. E como o Sérgio Moro perdeu no Congresso, eles estão querendo criar aí uma super intercalação de ministérios para entregar para o Moro aquilo que o Moro exige. Daqui a pouco eles colocam o Moro na economia só para o Moro ter o COAF, né? Deixa eu agradecer, chegou o superchat aqui da Thailze GD. Muito obrigado, Thailze GD, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu agradeço de coração a ajuda de vocês, pessoal, que é assim que o canal sobrevive. Quem puder ajudar, eu tenho também contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo no YouTube. Ricardo Rodrigues de Oliveira, muito obrigado mais uma vez, Ricardo Rodrigues de Oliveira. E agora falando sobre a grande bomba, que é a questão da gigantesca greve da educação em todo o Brasil, que é o que eu falei com vocês. Parece-me que a questão da educação, ela foi o pivô para que eleitores do Bolsonaro tivessem uma desculpa para abandonar o Bolsonaro e foi também um catalisador de fusão entre pessoas da direita e pessoas da esquerda. Por causa da educação, pode ser que eleitores do Bolsonaro e não eleitores do Bolsonaro se unam para tirar o Bolsonaro do poder. Obviamente, essas pessoas não podem desistir da pauta fora Bolsonaro. Se o Bolsonaro voltar atrás, que ele estrategicamente pode perceber que ele fez um suicídio político e pode tentar voltar atrás. Agora, eu acho que as manifestações contra o Bolsonaro só podem ser interrompidas com a queda do Bolsonaro, porque ele já provou o que ele é. Né? Se serviu de forma pedagógica, está na hora, obviamente, dele rapar fora. Adancil Rover, esse verme dito Bozo é tão competente que em menos de 5 meses ele conseguiu destruir tudo que todos os outros governos levaram 519 anos para construir, principalmente nossas relações internacionais, tá, Adancil? O Bolsonaro conseguiu queimar o Brasil ao redor do mundo em pouquíssimo tempo. Isso foi uma coisa que, sem dúvidas, talvez nenhum governo teria conseguido fazer de uma forma tão perfeita como fez o Bolsonaro. E aqui, recapitulando também, teve um episódio que eu acho que serviu também para o Bolsonaro perder um pouco de sua base de apoio, que foi o ministro da Educação tentando enganar pessoas, né? Obviamente consegue, falando que 30% de 100 é 3,5. E nessa brincadeira dele mostrar que 30% de 100 é 3,5, ele obviamente conseguiu convencer a base fanática. Então imagino que os pastorélicos, e pastorélicos, pessoal, é o nome carinhoso que eu uso para designar aquelas pessoas que frequentam igrejas, mas no lugar de seguirem o Evangelho de Cristo, seguem a cabeça do pastor. Então, quem segue o Evangelho de Cristo é evangélico, né? Obviamente, os eleitores do Bolsonaro não são evangélicos, são pastorélicos. Então, os pastorélicos fanáticos, eles continuam sim acreditando que 30% de 100 é 3,5, mas
Obviamente, esse rapaz, ao desrespeitar a base de governo do Bolsonaro, ele perdeu muitas pessoas, porque tem gente que sabe que 30% de 100 não é 3,5, então ele perdeu pessoas aí. E deixa eu trazer para vocês também, Bolsonaro sobre decreto de armas. Se é inconstitucional, tem que deixar de existir. Olha que interessante, pessoal. Imaginar que o Bolsonaro não tinha uma instrução, imaginar que o presidente da República não tinha a instrução de que o decreto sobre posse e porte de armas, né? Se a gente imagina que ele fez isso sem saber que é inconstitucional, a gente obviamente está desprezando a inteligência de toda a equipe de apoio do Bolsonaro. Lembrando que os filhos do Bolsonaro são profissionais formados em direito. É claro que isso é inconstitucional. É claro que o Bolsonaro não poderia fazer um decreto contra o estatuto do desarmamento, pessoal. Isso é uma coisa muito lógica. Um presidente não pode fazer um decreto para derrubar uma lei. Não é assim que funciona. Por que ele fez populismo? Ele fez por populismo, porque a partir desse populismo ele pode falar que tentou. Ele pode virar para os seus apoiadores e falar, olha, eu fiz de tudo, mas o comunismo não deixou que as armas fossem liberadas no Brasil. E o Eduardo Bolsonaro, extremamente revoltado, fala que desarmamento é coisa de democratas como Hitler e Lula. O detalhe é o seguinte, você não governa um país de acordo com a sua opinião. Você governa um país de forma realmente democrática e todas as pesquisas mostram que a maioria da população brasileira é contra esse armamento da população. E eu estou fazendo uma crítica numérica, até porque eu tenho uma opinião um pouco diferente a respeito de liberdade individual, mas em termos técnicos, as pesquisas mostram que a maioria do povo brasileiro é contra o armamento da população. E um ponto muito importante, a Constituição de 1988 é um documento cidadão. E se o Bolsonaro está tentando legislar por decreto em uma área na qual a Constituição não reserva ao presidente da República a possibilidade de legislar por decreto, é ele que está tentando ser o Hitler. Não é, obviamente, o povo brasileiro, nem a democracia e nem o Lula. Então, tentar dizer que porque você não conseguiu empurrar uma lei que vai te dar muito lucro, goela abaixo do povo, esse povo está sendo Hitler ou Lula, é obviamente sensacionalismo. O que evita que o Bolsonaro possa empurrar essa lei goela abaixo foi a Constituição que foi escrita em 1988. Não foi sequer o Lula ou sequer o Hitler. E tentar hitlerizar tudo aquilo que vai contra os seus interesses, talvez seja um pouco de infantilidade. Mais ou menos assim, tudo que eu não gosto é o Hitler. Mas estamos falando da família que utiliza de uma forma extremamente coerente e muito precisa todas as técnicas de comunicação do Hitler, todas as técnicas de governo do Hitler, e eu volto a dizer, se alguém duvida que a família Bolsonaro utiliza as técnicas de comunicação e de estratégia política do Hitler, tá muito fácil, gente, é só baixar o livro do Hitler, procura aí livro do Hitler em português, ou Minha Luta do Hitler, vocês vão baixar e vão perceber que o Bolsonaro faz exatamente aquilo que o Hitler faria se tivesse nessa ocasião. Inclusive, eu vou tentar fechar a live de hoje mostrando um vídeo que eu mostro que o Bolsonaro imita o Hitler. Deixa eu trazer aqui também. Revistas semanais declaram guerra ao guru do bolsonarismo. Por que que isso é muito importante, pessoal? O guru do bolsonarismo, o Olavo de Carvalho, ele significa muito mais do que simplesmente um guru do bolsonarismo. Ele significa a estrutura da comunicação, do extremo entreguismo, eu nem diria extrema-direita, dos comunicadores brasileiros que destruíram a democracia. E hoje, ridicularizar o Olavo de Carvalho é, sem sombra de dúvidas, uma forma de começar a tirar a estrutura do bolsonarismo. Nós precisamos admitir que o Olavo foi muito mais inteligente que a Isto É e que a Veja, e que antes da Isto É e a Veja atacarem o Olavo de Carvalho, o Olavo atacou, sem dúvidas, a reputação dessas revistas. Eu não consigo ver a possibilidade de um seguidor do Olavo de Carvalho ter sua opinião formada através da Veja ou da Isto É.
Mas a Veja e a Isto É, elas são um indicador de que as elites brasileiras abandonaram o bolsonarismo. Indicador importantíssimo. Através das notícias que estão na capa da Veja e na capa da Isto É, a gente consegue perceber que o poder financeiro do Brasil está se virando contra o bolsonarismo. A Veja e a Isto É vai mudar a cabeça do eleitor do Bolsonaro? Claro que não. Mas a Veja e a Isto É mostram que vai começar uma grande guerra da elite brasileira contra o Olavo de Carvalho e contra o Bolsonaro. Essa guerra, sem dúvidas, pode ser vencida pela elite brasileira, principalmente porque a elite brasileira tem controlado aí a situação política no Brasil há muitos anos. Deixa eu trazer aqui os comentários do canal do Estopa, agradecer todos vocês pelas participações, e vou tentar, vou ler aqui alguns comentários e vou tentar, obviamente, baixar e para publicar para vocês aquele vídeo no qual eu explico como que o Bolsonaro utiliza as técnicas do Hitler. Enquanto isso, deixa eu ler aqui. Edna Lúcia Campos Melo xinga aqui o tal Adriano. Quem é esse tal Ustra dos Infernos? Né? Porque tem Satanás dos Infernos. Satanás dos Infernos é o chefão lá, Edna. Ustra dos Infernos, ele é funcionário de Satanás dos Infernos, mas ele não tem toda a moral do Satanás dos Infernos. Satanás dos Infernos é o chefão. E o Ustra assim como o Moro é empregadinho do Bolsonaro, o Ustra, ele nesse caso aí, o empregadinho do Satanás dos Infernos. E o Ney fala não às armas e sim aos livros, né? E uma coisa básica, por que não a gente focar na educação das pessoas? Talvez a educação seja mais libertadora para o criminoso do que uma arma para dar um tiro no pé do criminoso. Eu acredito nisso, apesar de que os pastorélicos e o resto da base de apoio do Bolsonaro acha que a gente tem que trabalhar aí, sem dúvidas, o destruir do irmão, né? E deixa eu trazer para vocês aqui mais um comentário de Maiara Ferreira, que fala que o Ustra está no inferno, né? Pode ser, mas também é um pouco de covardia com o coitado do diabo, né? Mandar o Ustra pro inferno, né? Brincadeira, pessoal. Deixa eu trazer aqui também deixa eu ver aqui, que o Bolsonaro vai fazer em Curitiba. Eu não sei o que exatamente que ele foi fazer em Curitiba. Andréia Baraco fala, você bloqueou meus comentários, ela viu que não, que apareceu aqui o comentário. Geraldo Barbosa, boa noite, Léo. Será que 10% do dízimo de Malafaia não seria 0,01% Lula livre? Eu acho que eu entendi o que vocês quis dizer. Eu acho que aos poucos, dentro das igrejas evangélicas, pessoas já estão começando a perceber que foram enganadas, elas não conseguem se manifestar contra o engano, porque elas não conseguem, nesse momento, admitirem que foram enganadas. E, obviamente, pessoal, nas igrejas impera uma coisa que chama espiral do silêncio, que é mais ou menos assim: ninguém tem coragem de falar sobre o assunto, porque falar sobre o assunto é muito caro, pode custar a sua reputação na igreja. Mas fora essa questão da espiral do silêncio, que a gente precisa admitir que é uma coisa que tem muito poder nas igrejas, tem um outro caso, que é o fato de que talvez ninguém mais esteja com o Bolsonaro em muitas igrejas, porém ninguém tem coragem de falar. Mas muitas pessoas que antes defenderiam o Bolsonaro com unhas e dentes, hoje não estão mais nessa onda. Hoje já param para pensar sobre a questão da condenação do Lula. Antigamente, o fanático falava que o Lula foi condenado e pronto, porque foi um juiz que condenou. Hoje o cara vê o juiz que condenou o Lula trabalhando com o Bolsonaro. Então o cara já começa a refletir, e isso, obviamente, faz uma diferença muito grande. E eu queria pedir para vocês, nesse momento, quem ainda não foi inscrito, por favor, pessoal, eu peço que você ajude se inscrevendo no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa. Quem estiver assistindo no Face, é hora de vocês darem um pulo aqui no YouTube para se inscreverem. E eu queria lembrar para todos vocês que a intenção dos dois canais é o canal do Estopa fazer lives e o canal Leonardo Estopa fazer vídeos curtos. Só que como eu estou nesse processo aqui de reforma, e estou praticamente o dia inteiro trabalhando com reforma, eu não estou fazendo vídeos curtos, mas vou voltar a fazer. No entanto, esse vídeo que eu fiz hoje, ele é cortado em pequenos pedaços, né, sobre temas diferentes, e eu peço para vocês
porque muitas pessoas que assistem às lives recebem os vídeos cortados e não assistem porque assistiram a live. Mas eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem os cortes. Isso é muito importante. Então amanhã, na hora que sair um corte da live de hoje, pega esse corte e compartilha no seu Facebook, compartilha na sua rede, para que as pequenas mensagens cheguem às pessoas. É muito difícil, às vezes, uma pessoa que está em cima do muro assistir um vídeo de 1h30, mas talvez essa pessoa consiga assistir só um trechinho de 5 minutos desse vídeo, porque a partir desses 5 minutos é possível a pessoa perceber que ela está sendo enganada. Então, muito obrigado. Eu deixo vocês agora com um vídeo que mostra essa correlação das técnicas de comunicação do Hitler com a comunicação utilizada pelo Bolsonaro. Lembrando que esse foi um dos primeiros vídeos, ele foi gravado durante um debate que eu fiz pela internet com uma pessoa que me desafiou porque eu falei que o Bolsonaro imita o Hitler, e nesse vídeo é o momento que eu mostro que sim, o Bolsonaro imita as técnicas de comunicação do Hitler. Logo depois desse vídeo entra a reprise dessa transmissão de hoje. Muito obrigado, eu encontro vocês amanhã às 10h30 da noite com o Léo Stoppa ao vivo. Obrigadão e até lá. Que o Bolsonaro, assim como muitos políticos, usam as técnicas de propaganda que foram propostas por Hitler no Mein Kampf, e essas técnicas de propaganda elas se adequam exatamente nesse momento em que o país está vivendo uma crise política, o Brasil está vivendo essa crise toda, então ele precisa daquele salvador, e é nessa hora que as técnicas do Mein Kampf funcionam. Então eu vou apresentar agora esse argumento explicando por que ele usa o Mein Kampf. Para isso eu vou utilizar alguns recursos gráficos aqui, mas primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui o que tem no Mein Kampf, que é uma leitura muito grande, mas enfim. O Hitler fala o nome judeu 314 vezes, o Hitler fala o nome Marx 184 vezes e ele fala de parlamento 124 vezes. O Hitler tem uma técnica da repetição exaustiva de um assunto, de propor exaustivamente uma determinada coisa. Agora eu vou ler algumas coisas para vocês vão achar que é do Olavo de Carvalho, mas não, é do Hitler. Presta atenção. A atual democracia do Ocidente é a precursora do marxismo, que sem ela não seria concebível. Ela oferece um terreno propício no qual consegue-se desenvolver-se a epidemia. Muita gente acha que o Hitler era marxista. Não, o Hitler era completamente anti-marxismo. Isso aqui é do livro dele. Olha que interessante. Assim como uma hiena nunca despreza um cadáver, assim também o marxista nunca deixará de ser traidor da pátria. Qualquer que fosse a maneira de resistir, que se escolhesse, a condição indispensável seria livrar primeiro o nosso povo do veneno marxista. Essas coisas que eu estou falando aqui, um Estado que não pode evitar o desenvolvimento de uma calamidade como o marxismo, não está em condições de reconquistar o perdido. Então, onde que eu falo que a política de hoje utiliza muito essa técnica de Hitler? Hoje tem essa coisa de ficar colocando medo na população, o medo a respeito de um comunismo que eu defendo a ideia de que não existe a possibilidade de implementar mais esse comunismo traiçoeiro que tanto se fala, de estatizar tudo, de tomar propriedade das pessoas e de uma hora para outra tudo ser do Estado e voltar àquela ideia de economia planificada. Eu defendo que isso não existe mais, porque isso não deu certo. Isso não deu certo e não vai ter um partido que consiga convencer a população a fazer isso. Mas nota-se que tanto o Olavo de Carvalho quanto o Bolsonaro repetem isso insistentemente. Por quê? É criar-se o medo na população. Se você for para o livro do Hitler, você vai ver que Marx e comunismo é o que ele utilizou para criar medo na população. Então o Hitler utilizou também um elemento desprezível, segundo ele, o judeu. O Hitler criou um ser humano que ele deveria destruir, que é o judeu, assim como essa aliança do Bolsonaro com as demais pessoas, principalmente dos partidos da bancada evangélica, criaram o petista. É um ser humano que deve ser destruído e é um ser humano que é constantemente chamado ou de petista ou de comunista. Então, pensa bem, a gente já não está mais pensando na população brasileira lutar contra a corrupção. A gente já está criando um polo que visa destruir o comunista e o petista. Esse comunista e o petista é o judeu do Bolsonaro, ou seja, ainda se encaixa dentro dessa técnica do Mein Kampf. Agora, outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar aqui é essa proposição aqui do Bolsonaro.
O governo, contudo, não pode ser responsável por coisa alguma desde que o julgamento final não está nas suas mãos, mas na maioria dos parlamentares. Isso aqui é uma proposta do Bolsonaro, é uma proposta do Hitler para dissolver o parlamento, e quando a gente vai para o Bolsonaro... Se hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona, e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia... Então isso é uma segunda coisa, né? Qual que seria a estratégia administrativa do Bolsonaro? É fechar o parlamento. É outra coisa que realmente está no Mein Kampf. Agora, como que funciona a técnica de propaganda que está acontecendo no Brasil hoje? Pouca gente está percebendo essa técnica aqui, também do Hitler. A técnica 90-10%. 10% das pessoas que se acham inteligentes, os pseudo-intelectuais, eles se instruem a partir do Olavo de Carvalho, que é um doutrinador de direita. 90%, que são os facilmente manipuláveis, eles se instruem através do Sila Malafaia, que está sempre falando aquelas coisas de família. Eu tenho um comparativo aqui que vai ficar muito fácil de entender essa estratégia do Mein Kampf utilizada hoje em dia pelo Bolsonaro e a aliança desses partidos cristãos dessa extrema direita. Então aqui eu faço uma comparação interessante. Olha, o Hitler, Bolsonaro. Quem que é o judeu do Bolsonaro? É o petista, porque é um inimigo humano eliminável. A corrupção parlamentar é coincidente nos dois. Os dois falam da corrupção parlamentar e eles se colocam como únicos com idoneidade suficiente para destruir esse inimigo corrupto que é o parlamento. Agora você pensa, destruir o parlamento é implementar a ditadura. Então, a juventude intelectual é o foco da propaganda de Hitler, focar na destruição de Marx, assim como Opa! Acabou o tempo, vamos lá, beleza. Pois é, Félix, a primeira coisa que a gente tem que concordar é que quando Hitler escreveu Mein Kampf, ele não tinha matado nenhum judeu. Quando Hitler escreveu Mein Kampf, ele estava preso. O Mein Kampf foi a ideologia dele, foi a estratégia política que fez ele conseguir ascensão ao poder. O que eu estou querendo dizer não é que o Bolsonaro vai matar judeu, muito pelo contrário, o Bolsonaro gosta dos judeus, tanto é que ele foi em Israel. Não estou defendendo a ideia aqui que o Bolsonaro vai matar pessoas, não. O que eu estou defendendo é que o que todo o marketing político do mundo inteiro defende, que o Hitler fez um livro que realmente consegue convencer as pessoas. E essa estratégia que ele criou é fantástica, né, para convencer as pessoas. Agora, o que ele fez depois de conseguir o poder realmente foi uma coisa que é criticável. Mas agora só para fechar o raciocínio, gente, olha só isso aqui, que interessante, a parte onde eu parei, né? Enquanto a juventude intelectual forçar na destruição do Marx, a juventude intelectual brasileira do Bolsonaro focar na destruição do comunismo. Agora, a técnica mais interessante é isso aqui muita gente vai se identificar. Se dividiu, né? Os 90% que são as presas fáceis no caso, facilmente convencíveis, corrupção e defesa dos princípios morais. Que é o que o Hitler falava, corrupção e defesa dos princípios morais. Agora olha que coincidência, juventude, que é o 90% da juventude do Bolsonaro, falar repetidamente no kit gay, chamar todos os demais de corruptos. O que eu falo que o Bolsonaro fez, que é muito do Mein Kampf, o país é corrupto, eu sou a solução. Precisamos dissolver o Congresso porque os parlamentares não prestam, eu sou a solução para isso, né? Essa ideia de conseguir os militares. Hoje fala-se em extremismo militar, mas a gente sabe que o extremismo militar ele precisa ser aguçado. Não adianta falar militares vão para a rua, não. Um presidente que já toma o poder com essa ideia de ditadura militar, de ter os militares, ele já toma o poder querendo dizer que ele realmente vai implementar uma ditadura, porque sem os militares não tem ditadura.